A casa onde o telefone ainda toca. Trabalho para uma empresa de preservação de propriedades. Nosso serviço é simples: cuidar de casas retomadas por bancos, geralmente após o falecimento dos antigos donos. Limpamos, protegemos, preparamos para o inverno, às vezes fechamos tudo se houve vandalismo. É um trabalho solitário, mas paga bem. A maioria das casas é só poeira e silêncio. Mas de tempos em tempos você encontra uma que parece errada. Foi em 2020, no interior do estado de Nova York. Uma cidadezinha quase esquecida, daquelas com um único posto de gasolina, lojas fechadas e vegetação engolindo o asfalto. A casa era pequena, de um andar, escondida entre árvores, sem vizinhos por perto. A dona anterior havia morrido, sem herdeiros. A propriedade ficou abandonada por mais de um ano. Cheguei por volta das 9 da manhã, com meu equipamento na caçamba da caminhonete. Por fora, tudo normal. Janelas fechadas, porta trancada, telhado bom. Só o mato alto e algumas videiras na varanda davam sinal do tempo. A porta da frente estava inchada e precisei empurrá-la com força para abrir. Lá dentro, tudo cheirava a mofo e coisa velha. Móveis pesados, cortinas rendadas, tapetes desbotados, um cenário comum. Foi quando meu celular tocou. O detalhe é que ali não tinha sinal. Eu já tinha conferido do lado de fora. Nenhum serviço. Mas o telefone vibrou. A tela mostrava: chamada desconhecida. Atendi. Silêncio. Apenas um chiado baixo, estático. Disse alô 2 vezes antes de desligar, achando que era falha técnica. Comecei a tirar fotos para o relatório, como sempre. A sala de estar parecia parada no tempo. Depois fui para o corredor. Tinha um cheiro diferente ali. Mofo, poeira e algo metálico, como ferrugem ou sangue seco. 3 quartos. Um vazio. Só um colchão no chão. O segundo era uma sala de costura, com linha espalhada e uma máquina antiga. Havia um quadro de cortiça na parede. Cheguei mais perto. Obituários. Dezenas, talvez centenas, todos recortados cuidadosamente. Todos locais, sem padrão aparente. O terceiro quarto era o principal. Ao lado da cama, sobre uma mesinha de madeira, um telefone de disco branco, velho e amarelado pelo tempo. Sem linha telefônica, claro. Só estava ali, como parte da decoração de outra época. Então, meu telefone tocou de novo. Chamada desconhecida. Desta vez hesitei antes de atender. Caminhei de volta para o corredor, me afastei do quarto, atendi. No começo, só silêncio. Depois, um sussurro. Quase imperceptível. Disse: não atenda o telefone no quarto. Desligou. Meu coração disparou. Olhei para o quarto, depois para meu celular. Sem sinal. Uma barra, depois nenhuma. Como se a conexão aparecesse só para aquelas ligações. Continuei trabalhando, nervoso, rápido. Pegava os objetos soltos da sala de estar e os colocava em caixas. Mas a sensação de estar sendo observado não me abandonava. Eu me pegava olhando para o fim do corredor, esperando ver alguém ali parado. Então ouvi o telefone tocar. Não o meu. O telefone de disco no quarto. Um toque alto, metálico, antigo, impossível de ignorar. Ecoou pela casa inteira. Aquele telefone não podia tocar. Não tinha linha. Estava desconectado. Fui andando devagar até lá. O aparelho tremia a cada toque, como se quisesse saltar da mesa. Não atendi. Esperei até parar. Eu queria ir embora, juro, mas ainda precisava verificar o porão. Parte do protocolo. Quase fui embora mesmo assim, mas alguma coisa me empurrou para frente. Orgulho. Medo de parecer covarde. Não sei. A porta do porão era na cozinha. Estava emperrada, mas consegui abrir. As escadas rangiam com cada passo. A lanterna iluminava poeira e mofo, cheiro de ferrugem e tinta velha. No canto mais distante havia uma mesa pequena. Sobre ela, um telefone sem fio, um modelo mais novo, cinza, coberto de poeira. Ao lado, uma pilha de cadernos amarelados. Peguei um. Cada página tinha um nome, uma data e uma frase curta. Lena H. 3 de julho de 2019.
Tocou uma vez, não atendeu. Carl M., 12 de setembro de 2019. Atendeu, avisei-o. E seguia assim. Dezenas de entradas. Como um diário de ligações para... avisar? Sobre o quê? Meu coração gelou. Olhei em volta, esperando ver alguém no canto escuro do porão. A sensação de ser observado voltou com força. Saí correndo, tropeçando nas escadas, lanterna balançando na mão. Pulei dentro da caminhonete e fui embora sem olhar para trás. No escritório, entreguei o relatório dizendo que a casa era insegura. Não contei tudo. Eles mandaram outra equipe 2 dias depois. Mark, um dos colegas, foi lá terminar o serviço. Eu não contei para ele o que aconteceu. Ele me mandou uma mensagem de texto poucas horas depois. O telefone no quarto sem serviço tocou enquanto eu estava lá dentro. Que diabos? Liguei imediatamente. Ele atendeu nervoso. Disse que não chegou a atender o telefone. Estava apavorado demais. No dia seguinte, Mark pediu demissão sem aviso. Nunca mais apareceu. Não morreu nem nada. Procurei ele no Facebook depois. Está vivo. Mas nunca mais falou comigo. A empresa chamou a polícia. Eles foram até lá, não encontraram nada. Mas eu sei o que ouvi. Sei o que vi. E sei que aquele telefone tocou. Seja uma brincadeira mórbida, um experimento ou algo que nem quero nomear, aquela casa não devia existir. Ou pelo menos, ninguém devia atender o telefone lá dentro. Se ainda não deixou o like, aproveita agora. Comenta aqui embaixo o que está achando até aqui e já se prepara, porque o próximo relato é sinistro. Recebi essa história real que aconteceu nos Estados Unidos, então vamos para ela. O Homem do Moletom Preto. A noite em que tive que ir embora. O início da solidão e a figura inquietante. Isso aconteceu no outono de 2021, quando eu estava morando sozinho em uma casa geminada alugada no sul de Illinois. Foi a minha primeira vez morando sozinho. Mesmo sendo tecnicamente um adulto, com 27 anos, emprego em tempo integral e rotina estável, eu ainda sentia muitos receios sobre a ideia. Eu tinha acabado de passar por um término difícil e pensei que o silêncio e a solitude poderiam me ajudar a processar tudo. A casa geminada fazia parte de uma pequena fileira de unidades idênticas, meio simples, mas limpa e silenciosa, escondida em um beco sem saída tranquilo, perto de uma rodovia rural. O bairro tinha aquela atmosfera suburbana estéril. Muita fachada de vinil bege, cercas aparadas, sinos de vento e caixas de correio com nomes de família estencilados. Principalmente pessoas mais velhas, mas algumas famílias jovens. Eu não conhecia bem meus vizinhos, mas gostava assim. Me mantinha isolado. Quase imediatamente, notei uma pessoa que se destacava dos demais. Ele morava a 3 portas. Um homem alto, corpulento, provavelmente na casa dos 40 anos, com uma barba desgrenhada e o hábito estranho de ficar em pé do lado de fora da casa à noite, às vezes apenas andando ou fumando, outras vezes sem fazer nada, só olhando. Eu entrava na garagem depois do trabalho, por volta das 9 ou 10 da noite, e lá estava ele, encostado no corrimão da varanda ou parado na entrada, de frente para a rua. Ele nunca acenava ou sorria, apenas olhava, mesmo se eu olhasse diretamente para ele. Tentei ignorar. Algumas vezes mencionei isso a amigos ou a minha mãe, e eles disseram que talvez ele fosse uma pessoa noturna ou tivesse insônia, mas havia algo perturbador nele, como se estivesse sempre observando, mas nunca participando. Não era só que ele estava lá, era a quietude. Ele não se mexia, não verificava o telefone, não mudava de peso, apenas ficava ali, como uma estátua. Eu disse a mim mesmo para não ser paranoico, mas quanto mais o tempo passava, mais a sensação incômoda crescia no meu estômago. Então, os ruídos começaram. Por volta de meados de setembro, ouvi isso pela primeira vez. Tinha acabado de chegar do trabalho, depois de um longo turno. Eu trabalhava até tarde gerenciando estoque em um centro de distribuição, e geralmente chegava em casa por volta das 22h30, exausto, pegava algo para comer e desmaiava. Naquela noite, adormeci por volta da meia-noite. Exatamente às 2h37 da manhã,
Acordei com um som que só consigo descrever como metal raspando em madeira. No início, pensei ter sonhado, mas ouvi novamente. Um longo, lento rangido, como um velho portão abrindo. Meu quarto ficava no primeiro andar, nos fundos da unidade, com uma porta de vidro deslizante e persianas verticais que levavam a um pequeno quintal cercado. Sentei-me na cama, coração acelerado, e escutei. Houve uma pausa. Então ouvi passos, sons suaves de crocância, como alguém andando lentamente sobre cascalho. Meu quintal era forrado com pedras decorativas em vez de grama, então dava para ouvir cada passo claramente. Não eram sons de animais. Peguei o telefone e saí da cama. Eu não tinha arma, só uma faca de cozinha cega que mantinha na mesinha de cabeceira. Parecia meio ridículo na época. Agachei-me na beira da janela e espiei pelas persianas. Não vi nada. A luz de movimento não estava acesa, o que significava que a pessoa estava fora do alcance ou entrou de outro jeito. Liguei para o 911. A despachante estava calma. Pediu o endereço e disse que policiais estavam a caminho. Fiquei agachado no escuro, quase sem respirar. 10 minutos depois, luzes vermelhas e azuis piscavam na minha janela da frente. Levantei-me, abri a porta e encontrei 2 policiais. Expliquei o que ouvi, o horário. Um deu a volta na parte de trás, enquanto o outro ficou comigo e fez perguntas. O policial do quintal disse que o portão estava fechado e não havia sinais de violação, mas faria um relatório por precaução. Não viram ninguém, nenhuma pegada ou dano, basicamente nenhum crime. Um deles disse, provavelmente um guaxinim. Me deu um olhar que dizia, você está perdendo nosso tempo. Não discuti. Eles saíram após 10 minutos. Não consegui dormir o resto da noite. Na manhã seguinte, fui verificar o quintal. Notei algo estranho. Uma pedra plana do tamanho de um livro de bolso encaixada sob a borda inferior do portão de madeira. Eu não tinha notado antes. O portão tinha uma mola pesada que o fazia fechar automaticamente, mas a pedra parecia ter sido colocada para impedir que fechasse completamente, sutil, como se alguém quisesse voltar e entrar sem barulho. Peguei a pedra e joguei para o outro lado do quintal. Liguei para a polícia e contei. Eles disseram que anotariam no relatório, mas não podiam fazer muito. Perguntei se poderiam falar com vizinhos ou checar câmeras, e responderam que não, a menos que um crime fosse cometido. Eu sentia que estava perdendo a cabeça. 2 noites depois, piorou. Às 2h14 da manhã, acordei de novo, desta vez com o som da maçaneta da porta dos fundos girando. No início, um chacoalhar suave, como se testassem a maçaneta, depois um movimento mais forte, tentando abrir. Sentei-me na cama, coração martelando. Não via nada pelas persianas, mas sentia alguém do outro lado. Boca seca, mãos trêmulas. Peguei o telefone e liguei para a polícia. Enquanto esperava, agachei no corredor, fora de vista. Não tinha arma nem cachorro, só aquela faca estúpida. Minha luz de movimento acendeu, e pela fresta da persiana vi uma sombra se mover. Um homem. Ele não correu, nem tentou se esconder. Ficou ali. Os mesmos 2 policiais vieram. Desta vez, encontraram pegadas no cascalho, grandes pegadas indo para a porta. Mas disseram que, como ninguém entrou, não havia provas para agir. Prometeram patrulhar mais e me recomendaram trancar as portas. No dia seguinte, instalei câmeras Wi-Fi, uma atrás da porta dos fundos e outra na varanda da frente. Naquela noite não fui para a cama. Sentei na sala, luz apagada, assistindo a transmissão ao vivo no telefone. Às 2h14 nada aconteceu. Mas às 2h23, a câmera traseira disparou. Um homem entrou no enquadramento. Alto e robusto, moletom preto com capuz levantado, jeans e luvas. Ele entrou pelo portão como se soubesse exatamente como evitar o sensor até o último segundo. Ele caminhou até a porta, olhou para a câmera e sorriu, lento e arrastado. Então recuou, ainda olhando, e desapareceu na escuridão. Liguei para a polícia. Eles assistiram ao vídeo e concordaram que era inquietante. Mas como não invadiu,
Não danificou propriedade e não parecia armado. Nada podiam fazer. Nem sequer perguntaram ao homem da rua sobre a câmera da campainha. Implorei, mas estavam de mãos atadas. Naquela noite, arrumei uma mala e dormi num hotel. Quando voltei, encontrei 4 impressões de mãos enlameadas na porta de vidro, 2 altas e 2 baixas, como se alguém tivesse se agachado e ficado ali, olhando para dentro. Mudei uma semana depois, quebrei o contrato e perdi o depósito. Não me importava. Não podia ficar mais uma noite. A gota d'água foi a nota que encontrei na caixa de correio no dia da saída. Escrita à mão em letras pequenas e apertadas, dizia: "Os policiais vão embora, mas eu não. Fiz um último relatório." O policial parecia genuinamente perturbado. Prometeram uma verificação de bem-estar no bairro, mas era tarde demais. Nunca mais voltei. Cerca de um mês depois, recebi uma mensagem no Facebook de uma garota chamada Kayla, nova inquilina depois de mim. Ela disse: "Oi, desculpe incomodar. Acho que você morava aqui. Já teve alguém com um moletom preto rondando o quintal? Continuo ouvindo passos à noite. Ontem à noite alguém bateu na porta de vidro por volta das 2 da manhã e ficou parado. Não respondi. Não quis saber o que aconteceu depois." Essa foi mais uma história real que me deixou sem dormir. Se quiser mais, comenta aqui e se inscreve no canal. No nosso 3º episódio, vamos trazer um relato de 7 além. Espero ver todos vocês lá. E se você quiser enviar a sua história, é só mandar para o nosso e-mail que está aqui na descrição. Quem sabe o seu relato não é o próximo a ser contado por aqui.